Boa noite a todos, é um prazer, mais uma vez, estamos aqui nas nossas quartas intensivas, já está virando um evento tradicional, uma sessão tradicional aí, com assistência cativa, inclusive, e hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a nossa grande amiga, minha orientadora, uma das pessoas que mais entende desse assunto, que é monitorização hemodinâmica, particularmente a otimização hemodinâmica no paciente perioperatório, que é a professora Suzana Lobo, que dispensa apresentações, mas é a professora livre-docente de Medicina Intensiva da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e coordenadora da UTI do Hospital de Base, também do Hospital de São José do Rio Preto, e ela vai nos falar sobre monitorização hemodinâmica e otimização hemodinâmica no perioperatório em situações de recursos limitados. Suzy, é todo seu. Obrigada, Ciro, pela apresentação. Obrigada, Edirlon, Fernando, todos pelo convite. Caio aí pela assistência. Então, eu vou apresentar aí alguma coisa para vocês, falar um pouquinho de como a gente pode otimizar o período perioperatório, o cuidado perioperatório, em locais com baixos recursos. Tá? Então, lembrando, né, essa figura clássica do Shoemaker, que desde a década de 80 vem avaliando aí o perfil hemodinâmico, o perfil de oferta e consumo de oxigênio de sobreviventes e não sobreviventes de cirurgias de alto risco, né, submetidos a grandes traumas cirúrgicos, em que ele demonstra que durante o trauma cirúrgico, né, a demanda de oxigênio aumenta de maneira significativa durante essa crise circulatória, e aqueles pacientes que conseguem aumentar a oferta de oxigênio para atender essa demanda, eles geralmente têm melhores desfechos do que aqueles que desenvolvem o que a gente chama de débito de oxigênio. Quando a oferta de oxigênio não atende a demanda, cria-se um débito de oxigênio que, quanto mais prolongado, né, maior a relação aí com disfunções orgânicas, que é a maior causa de morte e a maior complicação no pós-operatório, né? E desde então a gente sabe que a otimização perioperatória, ela se baseia na otimização da oferta de oxigênio. A oferta de oxigênio é o produto do conteúdo arterial de oxigênio e índice cardíaco, né? Então, os primeiros estudos se basearam nas medidas invasivas com catéter de artéria pulmonar do índice cardíaco, né? E aumentando, então, melhorando o conteúdo arterial de oxigênio através de transfusão, se necessário, melhorando o índice cardíaco, otimizando a pré-carga, otimizando a contratilidade ou diminuindo a pós-carga. Então, baseado nisso, o tratamento, a terapia dirigida por meta, se baseia, então, em fluidos vasopressores e, quando necessário, inotrópicos. Bom, então, os primeiros estudos vieram com índice cardíaco, né, precisando de uma monitorização. Inicialmente, o débito cardíaco invasivo, depois isso se tornou minimamente invasivo, cada vez menos invasivo, né? Mas o que a gente pode fazer em locais de baixos recursos, onde a gente não tem monitores de débito cardíaco? Então, só chamando atenção para o fato de que complicações no período pós-operatório são muito frequentes, varia muito entre países, ou seja, há muito espaço para melhoria. E elas têm um impacto muito grande em desfechos, né? Quem tem complicações, obviamente, tem muito maior chance de ficar mais tempo no hospital, tem maior custo, maiores custos. As diretrizes internacionais de quase todas as sociedades de anestesiologia, elas recomendam que pacientes de alto risco, inclusive a brasileira, né, recomenda que pacientes de alto risco, submetidos a cirurgias de porte, de grande porte ou de porte moderado, sejam submetidos, então, a essa terapia de otimização perioperatória. Mas, apesar disso, apesar desse inúmeras francesas, guidelines francesa, chinesa, americana, etc., todas recomendarem, tá,
adoção da otimização perioperatória é ainda difícil. Muito se deve, né, a problemas de reembolso, que não se paga, a falta do equipamento, mas muitas vezes também a falta de treinamento, falta de conhecimento nas técnicas de monitorização. A gente pode ver nesse trabalho e isso percebe-se que essa otimização perioperatória não é realizada, isso é um trabalho americano, né, que eles mostram uma grande variabilidade de oferta de fluidos no perioperatório. E isso sugere que terapia de otimização ou individualização da oferta de fluidos, ela não tem uma adoção muito pobre, né? E aqui a gente pode perceber, nesse estudo, que incluiu mais de 80 mil pacientes submetidos a cirurgias do trato gastrointestinal e mais de 540 mil cirurgias ortopédicas, a gente pode ver que aqueles pacientes, né, que existe uma grande variabilidade na oferta de fluidos, e aqueles pacientes que receberam muito pouco ou muito fluido, ou seja, o percentil 25 e o percentil 75, eles tiveram maior tempo de estadia na UTI, isso teve um impacto em custo e mesmo de ilho no pós-operatório, né? Então, e a gente sabe que a terapia com fluidos, ela tem que ser individualizada, os pacientes são diferentes, eles têm diferentes comorbidades, eles chegam em diferentes condições clínicas, fisiológicas, para uma cirurgia, né? Muitas vezes cirurgias de emergências, alguns têm preparo de colo, outros não, outros chegam desidratados, outros já receberam mais fluidos. É claro que se eu tenho pacientes mais hipovolêmicos, né? Esses pacientes podem se beneficiar de uma terapia mais liberal de fluido. E se eu tiver pacientes mais normovolêmicos, eles possivelmente não vão se beneficiar dessa terapia. Então, idealmente, a terapia de fluidos durante a cirurgia no pós-operatório imediata na UTI, ela deve ser individualizada, né? E a gente sabe que não tem dois pacientes iguais. Nós não temos dois pacientes iguais. Muitas vezes o mesmo paciente, ele está, do ponto de vista hemodinâmico, isso pode variar durante um tempo cirúrgico e no mesmo dia, né? E esse fato da gente não ter dois pacientes iguais mostra a necessidade de que a terapia de fluido seja individualizada. Bom, de acordo com opinião de experts, consensos, tá? Durante a crise circulatória, o que a gente pode usar para substituir como alternativa para a monitorização mais invasiva? De acordo com esses consensos, a gente deveria usar todas as ferramentas possíveis para guiar a ressuscitação, né? Então, a gente deveria usar aquelas variáveis comumente observadas como as janelas de ressuscitação, né? Pele, Motley, oligúria, taquicardia, índice de choque, tempo de enchimento capilar, tá? Mas a questão é o seguinte, essas variáveis, elas não se aplicam ao paciente cirúrgico, elas se aplicam ao paciente com choque séptico, outros tipos de choque, mas elas não se aplicam ao paciente cirúrgico. Esse foi um estudo que nós fizemos, em que nós avaliamos as variáveis pós-operatórias. Embora a gente encontre, né, que muitas dessas variáveis, elas se correlacionam, sim, com complicações e morte no pós-operatório, ou seja, os pacientes que morrem com falência de múltiplos órgãos, ou mesmo por outras causas, eles têm mais acidose, eles têm lactato mais alto, eles têm frequência cardíaca mais alta, têm PVCs mais alteradas, mas a correção dessas variáveis, elas não têm acurácia, ou seja, não, quando utilizadas como metas terapêuticas, elas não melhoraram os desfechos, ou seja, não são metas acuradas para se usar em pacientes sedados anestesiados no pós-operatório. E quando a gente fala do que a gente tem, né, na literatura, a gente tem já dezenas de meta-análises, quase uma centena de estudos controlados, randomizados e otimização perioperatória, que mostram, e aqui
meta-análise de rede, né, que avaliou quais são as variáveis que efetivamente vão melhorar o desfecho, né? Então, aqui a gente pode ver que essas metas, geralmente, a melhoria da oferta de oxigênio, volume sistólico, e aqui as variáveis dinâmicas de avaliação do volume intravascular, né? Bom, mas o que a gente tem, então, em locais de baixo recurso? E aí a gente fala de emergências, de centro cirúrgico, o que a gente poderia usar? Num paciente no perioperatório, nada menos do que uma linha central, um catéter venoso central e uma linha arterial, tá? Então, com um catéter venoso central, a gente pode medir a PVC, a gente pode obter uma gasometria arterial, medir a saturação venosa central de oxigênio, que pode ser um marcador aí da saturação venosa mista que a gente tem no Swan-Ganz, né, com muita fidedignidade, e a gente tem a PVCO2. Do lado arterial, a gente vai, com uma linha arterial, a gente obtém uma curva de pressão arterial invasiva, um monitor acoplado a essa linha, a gente vai ter a variação da pressão de pulso, o delta-PP, o CO2 obtido do sangue arterial e o lactato, né? Com isso, a gente pode calcular a taxa de extração de oxigênio, que é a diferença entre a saturação arterial e a saturação venosa central sobre a saturação arterial. Nós podemos ver a diferença do CO2 veno-arterial, que é o CO2 gap, e mais uma medida que é muito acessível de baixo custo, que a gente poderia utilizar, é a medida da pressão intraabdominal, tá? Bom, vamos começar então falando sobre a importância da pressão arterial no paciente cirúrgico. Nós temos inúmeros estudos que mostram uma associação entre hipotensão e injúria miocárdica, injúria renal aguda, né, delírio. Então, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que hipotensão se correlaciona com complicações no pós-operatórios. E a incidência de hipotensão intraoperatória é muito alta, chegando a 90% dos pacientes no intraoperatório, apresentando pelo menos um episódio de hipotensão durante a cirurgia. E 1/3 deles apresentam hipotensão mesmo antes da incisão cirúrgica, né, após a indução da anestesia. Então, é claro que aqui, quando a gente pensa em pressão arterial, a gente tem um espaço muito grande para melhoria no cuidado perioperatório. E isso foi muito bem demonstrado nesse estudo, que a maioria de vocês conhece, é o estudo IMPRESA, é um estudo randomizado, controlado, né? É um estudo que avaliou se a individualização, né, do manejo da pressão arterial em comparação ao manejo padrão, né, poderia diminuir disfunções orgânicas. Então, foi um estudo realizado em hospitais franceses, né, e 298 pacientes com mais de 50 anos e submetidos à cirurgia de alto risco, eles foram com alto risco também de desenvolver injúria renal aguda, submetidos à cirurgia a mais de 2 horas, foram incluídos neste estudo. Um grupo recebeu uma intervenção com noradrenalina antes da indução, até algumas horas após a cirurgia, com o intuito, né, de noradrenalina contínua para manter uma pressão sistólica dentro de uma faixa de 10% da pressão arterial referência do paciente da noite anterior, do dia anterior, e o controle foi o padrão que seria tratar a hipotensão com bolos de efedrina, caso a pressão sistólica ficasse abaixo de 80, como normalmente se faz, né? E o resultado desse estudo foi uma diminuição significativa de 52% no grupo controle para 38%, uma redução importante aí das disfunções orgânicas, que foi o desfecho primário observado nesse estudo. Tá? Então, qual é a mensagem aqui? A mensagem é que a monitorização e a otimização da pressão arterial média
embora simples, ela é fundamental para melhorar os desfechos no perioperatório. E esse é um paper aqui de um grupo de experts em cirurgia, em otimização perioperatória, que eles propõem que essa pressão arterial seja mantida acima de 65, ou dentro de 10% a 20% do valor referência desse paciente, baseado nesse estudo. Tá? Além disso, o que pode ser pensado que talvez em pacientes de menor risco, uma linha arterial tenha algum problema em relação a evento adverso, mas a gente sabe que, inclusive, na campanha Sobrevivendo à Sepse, foi observado que essas linhas são bastante seguras e podem ser utilizadas com tranquilidade mesmo em locais com baixos recursos. Tá? O que mais que a gente pode fazer? Então, a gente sabe, né, todos nós conhecemos essa curva, é um conceito fisiopatológico importante para a gente, quando a gente avalia paciente crítico, né? Quando a oferta de oxigênio cai, o consumo de oxigênio se mantém constante até um determinado ponto crítico, a partir do qual, se a oferta de oxigênio continua caindo, o consumo de oxigênio vai cair, né? E a partir, antes desse ponto crítico, a gente vai observar uma diminuição na saturação venosa central de oxigênio, é o aumento da taxa de extração de oxigênio que vai manter esse consumo, né? E lactato, ele vai subir mais tarde, né? Assim como o CO2 gap, ele vai subir quando a gente tem uma diminuição importante aí do débito cardíaco, da oferta de oxigênio. Então, a gente pode usar, sim, essas tendências da saturação venosa central, tá? Ao invés da saturação venosa mista, do catéter de artéria pulmonar, por exemplo, para guiar essa otimização perioperatória, uma vez que a saturação venosa central reflete exatamente esse balanço entre oferta e consumo de oxigênio, né? O lactato ajuda bastante? Ajuda no pós-operatório. Não muito durante a cirurgia, uma vez que ele tem uma resposta muito lenta, né? Mas no pós-operatório, ele tem, no intraoperatório, a gente tem que considerar essa resposta lenta. E o gap de CO2, né? Ou diferença veno-arterial de oxigênio. Então, a gente pode trabalhar com essas três variáveis. Bom, o CO2 gap, então, é a diferença veno-arterial de oxigênio, é bastante acessível, tem um custo bastante baixo, né? A gente sabe que quando o fluxo sanguíneo sistêmico diminui, o CO2 gap aumenta, né? Então, ele é inversamente relacionado aí com o débito cardíaco. E ele é um bom indicador da inadequácia, né, do débito cardíaco relativas às necessidades e às demandas metabólicas, né? Então, aqui a gente vê, né, o CO2 gap com uma relação inversa, à medida que o índice cardíaco cai, o CO2 aumenta, tá? E a gente tem que olhar também, a gente pode olhar no paciente, principalmente anestesiado ou admitido em ventilação mecânica, o CO2 expirado, no ETCO2, né, com o capnógrafo. Porque uma vez que a gente tem um paciente sob ventilação mecânica, com a ventilação minuto constante, né, naquele período rápido de observação, com produção de CO2 constante, ou seja, não está febril, não está instável. Então, a gente sabe que, diferente do CO2 venoso, né, o CO2 expirado, ele é diretamente proporcional. Ele aumenta diretamente proporcional ao aumento do débito cardíaco, ou seja, do volume sanguíneo pulmonar, do volume sistólico, tá? Então, em resumo aqui, a gente pode combinar, né, essas medidas aí derivadas do oxigênio, do CO2, que são fáceis de acessar, são de baixo custo e são bastante úteis à beira do leito para ser usada em protocolos de cuidados perioperatórios, né? O que dizem os estudos? Vamos comentar alguns estudos, e aí eu vou trazer estudos até já
esse aqui de 2015, é um estudo do grupo da Itália, né? E bastante simples, e que mostrou, sim, diminuição, melhores desfechos, né? Esse grupo utilizou a taxa de extração de oxigênio, ou seja, a saturação venosa central, só precisa da saturação arterial e da saturação venosa central para fazer o cálculo. O objetivo hemodinâmico, a meta mais importante era manter uma taxa de extração de oxigênio abaixo de 27%, ou seja, manter uma SVO2 boa, né? Além disso, usando a PVC aí como limites de segurança para fazer desafios de volume toda vez que ou a própria taxa de extração de oxigênio acima de 27%, esses desafios de volume eram interrompidos. E, se necessário, era colocado dobutamina. Isso foi testado em pacientes submetidos a cirurgias abdominais, tá? E os dois grupos tiveram a mesma meta, com exceção da taxa de extração de oxigênio, e mostraram uma redução significativa, né, da proporção de pacientes com falências orgânicas no pós-operatório, e também 2 dias a menos de internação. Então, concluindo aqui que o tratamento precoce, dirigido, isso intraoperatório, pós-operatório imediato, tá? Desculpa, esse aqui exatamente. Eles mostraram, então, que a taxa de extração de oxigênio abaixo de 27% diminuiu falências orgânicas nesses pacientes, tá? Em relação à saturação venosa de oxigênio, a gente vê vários estudos correlacionando uma saturação baixa no pós-operatório, ou mesmo no intraoperatório, com complicações. Então, pacientes com complicações, comparado a pacientes sem complicações no pós-operatório, eles têm níveis de saturação venosa de oxigênio mais baixos, né? E esse estudo avaliou a mesma coisa em relação ao CO2 gap, tá? Mostrando, inclusive, aqui 2 estudos, né, em pacientes cirúrgicos de alto risco. Esse estudo do grupo do Foutier, mostrando que um PCO2 gap acima de 6 no intraoperatório e pós-operatório imediato aqui, tem uma área sob a curva bastante boa aí como preditor de complicações no pós-operatório, e esse outro estudo também praticamente com os mesmos resultados, né? Aqui nós temos um estudo brasileiro do João Manuel, do Ederlon, do grupo aí do servidor público, mostrando, né, com CO2 gap acima de 5 milímetros de mercúrio. Tem aqui uma área sobre a curva acima de 0,70 também, o que é de uma capacidade moderada bastante boa aí como preditor de mortalidade pós-operatória, né? Então, aqui a gente vê curvas bem diferentes de sobrevivência, nessa análise também feita no Brasil. Esse é um outro estudo também que avaliou o CO2 gap aqui durante cirurgia cardíaca, né? E esse estudo é bem interessante porque ele avaliou a taxa de clareamento da endocianina verde, ele avaliou citocinas. Foi uma análise em 60 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, em que todos eles tinham uma SVO2 acima de 70, e isso quer dizer que eles assumiam aí um status circulatório adequado, mas eles foram avaliar aqui, na verdade, o CO2 gap, e dividir os pacientes em 2 grupos, com CO2 gap bom, alto e baixo, tá? E avaliar as complicações pós-operatórias. E aqueles pacientes que tiveram um CO2 gap alto, eles tiveram uma taxa bem menor de clareamento aí da endocianina verde, mostrando uma baixa perfusão esplâncnica. Eles tiveram níveis de citocinas mais elevados, uma resposta inflamatória mais importante, eles tiveram mais complicações, está mostrando essa importante correlação aqui, inclusive com a oferta de oxigênio, se correlacionando aí com... Aqui é a oferta de oxigênio medida com catéter de artéria pulmonar, né, fazendo essa correlação importante aí entre a oferta de oxigênio, citocinas, resposta inflamatória, tudo, e CO2 gap.
Bom, uma das perguntas mais frequentes que a gente se faz na beira do leito, né, em qualquer paciente, mas aqui falando no perioperatório, é se esse paciente vai responder a um bolos, a um desafio de volume, né? Ou seja, se eu der volume, eu vou aumentar o volume sistólico, eu vou melhorar a perfusão tecidual, né? Então, essa é uma pergunta que a gente faz frequentemente. E como é que a gente pode fazer isso? Geralmente, se tem um aumento acima de 15% do índice cardíaco, isso é indicativo de que o paciente, né, que os dois ventrículos estão funcionando na fase ascendente da curva de Frank-Starling e que o fluido ofertado vai virar volume sistólico, né? Bom, e o que a gente tem aqui para avaliar a fluido-responsividade? A gente sabe que em locais de baixos recursos, se a gente tiver um monitor e uma linha arterial, a gente pode usar o delta-PP como indicador para dar fluidos, né? A gente só precisa, então, do monitor e dessa linha. E as condições, geralmente em pacientes cirúrgicos, são excelentes para a gente avaliar delta-PP, porque a gente tem um paciente anestesiado, sedado, né? Então, e aqui a gente tem uma ideia, né? Uma revisão sistemática de 14 estudos, que mostram uma diminuição bastante significativa, de praticamente 50% de diminuição na morbidade pós-operatória, ou seja, em resumo, o delta-PP é um preditor bastante confiável de fluido-responsividade no paciente cirúrgico, é claro, desde que a gente não tenha nenhuma dessas limitações que podem levar a falsos positivos ou falsos negativos, né? Então, dentro dos pacientes cirúrgicos, essas situações também são muito mais infrequentes do que a gente encontra na UTI, né? Mas só lembrando que se na UTI é importante a gente fazer ventilação protetora, ou seja, é indicada uma ventilação mecânica com menos que 6 ml por quilo, e aqui a gente vê que uma das limitações é volume de correntes baixos, abaixo de 8, né? Então, como é que a gente resolve isso? Porque a indicação da ventilação mecânica protetora é também estendida para o paciente durante a anestesia, né? A gente sabe dos estudos que é importante que durante toda a anestesia essa ventilação protetora seja mantida. Essa autora, a professora Sheila Miatra, de Bombay, ela propôs, então, esse desafio com volume corrente. É muito simples, é um teste bastante simples, em que o paciente está com ventilação protetora durante a anestesia e durante 1 minuto, né, se faz um desafio de volume corrente, aumentando para 8 e depois voltando novamente para 6. E essa diferença aí essa variação esse delta de variação de pressão de pulso, quando passa de 6 para 8, se acima de 3,5% esse acréscimo, tá? Isso é preditivo, então, de fluido-responsividade, o paciente pode receber fluido com grande chance de que vai se beneficiar, ou seja, é um teste que não requer um débito cardíaco, monitor de débito cardíaco, e que também faz isso aí bastante aplicável em locais com baixos recursos, né? E aqui, falando no delta-PP, né, esse aqui é um trabalho aqui do nosso grupo, uma tese de mestrado da professora Lívia, da anestesiologia, em que o objetivo era avaliar, esse aqui foi um estudo antes e depois, né, esses estudos de controle histórico, talvez eles não sejam tão importantes para finalizar uma questão, mas eles são muito importantes para a gente avaliar protocolos, por exemplo, na vida real, né? Então, nós aplicamos esse protocolo depois de uma avaliação de mais ou menos 100 pacientes, e a partir de um determinado momento, os próximos 100 pacientes foram submetidos, então, à otimização perioperatória, em que o CO2 gap e o delta-PP foram utilizados aqui para otimizar o intraoperatório. Então, foi um estudo antes e depois,
e o grupo intervenção recebia fluidos, dobutamina e noradrenalina. A principal meta era manter uma PAM acima de 65 com noradrenalina contínua. Se o CO2 gap subisse, ficasse acima de 6, avaliava-se o delta-PP. Se fosse acima de 13, sugeria fluido responsividade. Fluidos com bolos de 250 a 500 ml de Ringer era feito, isso era reavaliado a cada 30 minutos. Se o CO2 gap fosse acima de 6 e o delta-PP menor que 13, era iniciado o dobutamina, né? E, então, como eu disse, o grupo controle foi o controle histórico, e a gente vê aqui desfechos muito melhores, com uma significativa redução de mortalidade aos 90 dias e de complicações, né? Ou seja, nós demonstramos que esse algoritmo de terapia dirigida por meta, foi usado simplesmente um delta-PP e um CO2 gap, foi factível e mostrou aí uma eficácia em diminuir e melhorar os desfechos, com todas as limitações de um estudo antes e depois. Aqui a gente tem um outro estudo que foi publicado logo depois, também aqui a diferença é que eles usaram a saturação venosa central de oxigênio e o CO2 gap num protocolo de otimização intraoperatória. Mas aqui é importante, e eles mostraram melhoria aqui dos parâmetros de oxigenação, e não tiveram desfecho mortalidade, o grupo era pequeno, mas mostraram aí melhor oferta de oxigênio, parâmetros de oxigenação, lactato, etc., com esse protocolo aqui, esse outro estudo publicado em 2022. Então, isso mostra que essas variáveis, né, derivadas do oxigênio e do CO2, de simplesmente uma gasometria venosa e arterial, ajudam bastante, e o que nós precisamos é de um protocolo à beira do leito, tá? E o CO2 expirado durante a anestesia? Eu falei que enquanto o delta-PCO2 é inversamente proporcional ao débito cardíaco, né, os CO2 expirados é diretamente proporcional ao volume de sangue que entra no pulmão. Então, ele é um marcador, né, surrogate, aí, substituto também, pode ser usado? A pergunta é essa. E aqui esses autores, né, fizeram o teste de elevação passiva das pernas durante a anestesia, tá? E avaliaram alterações no CO2 expirado, e ao mesmo tempo medindo as variações do débito cardíaco, avaliando se o paciente era fluido responsivo ou não fluido responsivo. E eles relataram que um aumento de 5% do CO2 expirados, induzido por uma manobra de elevação passiva das pernas, aqui com a cama pneumática, né? Foi um preditor aí acurado com uma área sob a curva de 0,93, ou seja, excelente capacidade aqui de prever fluido responsividade com um ETCO2 medido aí por um capnógrafo mainstream. Mesma coisa esse é um outro estudo, tá? Em 37 pacientes sob ventilação mecânica, aqui com choque circulatório, eles usaram o CardioKey, Doppler esofagiano, para avaliar fluido de responsividade como medida de débito cardíaco, mostraram praticamente a mesma coisa, tá? Mesmo valor, ou seja, um aumento de 5% no ETCO2 expirado durante a elevação passiva da perna, se correlacionava fortemente aí com 0,80 de R com a fluido responsividade, tá? Então, sugerindo novamente que a gente pode usar essa variação do CO2 expirado para avaliar tendências do débito cardíaco como preditor aí de fluido responsividade. E esse estudo do Canadá é mais interessante ainda, porque eles mostraram praticamente os mesmos resultados, só que eles não usaram aquela cama pneumática, tudo aquilo que a grande maioria do serviço não tem, né? Então, com uma cama simples, uma cama não automática,
né? Uma manobra simplificada, inclusive, não começaram, já iniciando numa posição supina, eles, ou seja, o paciente não estava numa, não é aquela manobra tradicional, como na posição semi-recumbente, tá? Os pacientes, obviamente, estavam paralisados, e com esse dispositivo bem simples aí para elevar as pernas, eles acharam praticamente os mesmos valores aí também, esse teste, sendo possível avaliar a variação do ETCO2. E tem aí cerca de 1, 2, 3, 4, 6 estudos, né, que já fizeram uma meta-análise em relação ao CO2 expirado durante o teste de elevação passiva das pernas, como preditor aí de fluido-responsividade, acharam uma área sob a curva. Tem bastante limitação, né, porque os estudos ainda são poucos, tem uma heterogeneidade grande essa meta-análise, mas parece que tem uma mensagem aí. E como é que a gente pode avaliar que hora que a gente tem que parar fluido, né? Se a gente tem, com os recursos que a gente tem. Então, assumindo as limitações da pressão venosa central, possivelmente os extremos, né, os valores extremos de PVC são interessantes, ou seja, se tiver muito baixa, o risco de prejudicar quando eu der volume é muito baixo, né, ao passo que se ela tiver alta, é muito mais alto o risco de prejuízo, né? Então, na verdade, a gente pode usar a PVC para estratificar aqueles pacientes com risco menor ou um risco maior de receber fluidos, e não esquecer que a PVC também, ela é o fator mais importante que pode comprometer a perfusão orgânica, né? Lembrando que a pressão sistêmica ela é a pressão arterial média menos a PVC, né? Então, altos valores se associam à congestão venosa, injúria renal aguda, e claramente, quando a gente tem uma PVC alta, a gente tem que parar de dar volume. Esse é aquele estudo que eu mostrei lá no início, né, em que foi usado a taxa de extração de oxigênio, por exemplo, ele usou a PVC como limite de segurança para parar de ofertar fluidos. E a PIA, eu falei da pressão intraabdominal, né? É um método extremamente fácil, seguro e confiável da gente medir a pressão intraabdominal, já demonstrado em N estudos que a pressão intraabdominal se correlaciona, ou seja, que o balanço hídrico positivo se correlaciona com pressão intraabdominal aumentada, né? Então, a gente pode usar o aumento da pressão intraabdominal num paciente de maior risco para hipertensão intraabdominal. Ele tem que chamar atenção aí para a possibilidade de um balanço hídrico positivo. Tá? Esse é um estudo que nós publicamos em pacientes submetidos a transplante hepático, e a gente mostrou que era muito frequente o aumento da pressão intraabdominal nesses pacientes, né, de maior risco cirúrgico, e essa pressão intraabdominal aumentada estava frequentemente associada a um balanço significativamente mais positivo. E isso também se correlacionou pressão alta, balanço positivo com mais disfunções orgânicas no pós-operatório. Então, a pressão intraabdominal, né, medida na sonda vesical, ela pode ser também de ajuda aí como limite de segurança. E para terminar, a gente não pode deixar de falar, senão o Ciro ia entrar aí com várias críticas sobre o ecocardiograma, né, o ultrassom à beira do leito. O problema é que isso precisa de algum treinamento, mas com certeza isso é o futuro, ou a gente pode usar para fazer provas de fluido-responsividade, e também pode usar a ultrassom pulmonar para avaliar linhas B, para mostrar que o paciente já tem também intolerância a fluidos. E, por fim, só queria falar que a gente, né, na verdade, embora tenha todas essas possibilidades da gente
utilizar esses baixos recursos, o que tem sido demonstrado na literatura que efetivamente diminui mortalidade é a otimização perioperatória, né, e muitas vezes precisa naqueles pacientes mais graves. Idealmente, ela começa no começo da cirurgia, né, e alguns pacientes merecem mesmo um catéter, uma monitorização invasiva do débito cardíaco, e a gente tem que avaliar custos, tá? Então, isso pode ser avaliado de maneira simples, e o que a gente propõe, na verdade, os especialistas propõem é que a gente discuta com os gestores, que, na verdade, quando a gente está fazendo monitorização hemodinâmica, a gente está ganhando, né? Nós não estamos perdendo, nós não estamos... a custo-eficácia é significativa, ou seja, aqui a gente tem uma ideia, esse é um trabalho brasileiro que avaliou aqui, né? Uma redução significativa no custo da terapia de $5.537 por paciente com complicação para cerca de 4.200, desculpa, por paciente otimizado, em comparação a 4.200 por um paciente, o contrário, né? Não otimizado em comparação a um paciente monitorizado. Então, para concluir, a monitorização e a otimização simplesmente da pressão arterial média, eu queria chamar a atenção para isso novamente, é fundamental no centro cirúrgico e na UTI. Então, atenção, tem muito espaço para melhoria aqui, essa monitorização é contínua. Esses índices derivados do oxigênio e do CO2 são fáceis de acessar, baixo custo e ajudam bastante a avaliar a perfusão, né? A monitorização do CO2-GAP é um marcador aí não invasivo do débito cardíaco que deveria ser incluído como uma meta adicional nos algoritmos de otimização. As alterações induzidas durante uma manobra de elevação passiva da perna do CO2 expirado também é outra ferramenta bastante fácil e que pode ser utilizada aparentemente, ainda devendo ser melhor estudada em estudos futuros, e o POCUS possivelmente vai ser, e cada vez mais, uma parte integral aí da medicina de emergência. Rose, muito bom. Para variar, sempre assim, iluminante assistir sua apresentação, suas aulas, porque você faz um apanhado geral aí do assunto em pouco tempo, e a gente já tem aí 2 perguntas da assistência. Uma é a Maria Carolina Chotucci. Ela pergunta para o Pedro para você falar mais a respeito do lactato nesses pacientes. E quando você terminar, eu faço a pergunta da Beatriz Mello também, a respeito da aplicabilidade no dia a dia. Mas aí, primeiro fala do lactato, depois a gente parte para a pergunta da Beatriz. Tá. Quem fez a primeira pergunta? Maria Carolina. Ela perguntou, se você poderia comentar um pouco mais sobre o uso do lactato nos dias de hoje nesses pacientes? Ou seja, qual é o papel do lactato aí nessa conjuntura? Tá. Maria Carolina, o lactato, ele tem uma limitação, né? É a resposta lenta. Nós temos alguns problemas, por exemplo, uma cirurgia de 3 horas, a gente não vai conseguir usar o lactato no intraoperatório. Mas a gente sabe de inúmeros estudos que ele é um marcador importante de desfechos e de má perfusão quando o paciente chega na UTI, ou em cirurgias mais prolongadas, ele pode ser usado, tá? A gente conhece bem aquele estudo, o estudo Lactate, é um estudo holandês, até já tem alguns anos aí, e nesse estudo ele incluiu pacientes de terapia intensiva, e aí quase a metade dos pacientes eram cirúrgicos, a outra metade eram pacientes clínicos, mas ele mostrou que a terapia dirigida por metas, que não é diferente daquela que a gente usa dentro do centro cirúrgico, que é a otimização, né, com fluidos e com dobutamina, se necessário,
ela tinha como meta terapêutica o clareamento do lactato em cerca de 10% por hora, ou seja, 20% a cada 2 horas. E eles observaram se não me engano, foi um P quase significativo e uma diminuição significativa, P quase significativa em relação à mortalidade e uma diminuição significativa das disfunções orgânicas no pós-operatório. Ou seja, em resumo, o lactato ele é muito útil, né, nas cirurgias mais prolongadas, mas principalmente para nós na UTI em pacientes cirúrgicos, ele é utilizado como uma meta terapêutica e ele vem lá em cima, porque para a gente o lactato é o que vai primeiro mostrar que o paciente realmente está com problema de perfusão e é o que mais a gente utiliza lá na UTI. Qual é a segunda pergunta? Então, a segunda pergunta é a Beatriz. Boa noite, doutora. Obrigado pela aula. Muito legal ver que o básico bem feito funciona e tem sua aplicabilidade no dia a dia. Tenho uma dúvida. Em cirurgias abdominais ou de grande porte, devemos levar em conta as perdas insensíveis como os parâmetros para a reposição volêmica no pós-operatório imediato? Olha, eu acho que a melhor maneira de controlar, eu acho que você está preocupada com a volemia, e a melhor maneira de controlar a volemia não é mais fazendo conta nem de... Porque essa história de reposição de fluidos liberal ou restritiva, 4 ml por quilo no intraoperatório ou 12, e depois chega na UTI 2 ou 4, isso aí eu acho que já passou um pouco, tá? É claro que a gente tem que ficar de olho no ponto de vista clínico, não é menos importante que todos os outros parâmetros, a gente tem que avaliar todas as perdas do paciente, né? Principalmente perdas por dreno, sangramentos, etc. Mas uma maneira da gente avaliar aí a necessidade de fluido dele, se nós temos isso na mão, é através dessas variáveis de perfusão e de avaliações de fluido responsividade, né? Ou seja, através da monitorização hemodinâmica. Então, eu acho que considera... E para ser honesta com você, quando a gente avalia todos os estudos de balanço hídrico, a maioria deles não entra perda sensível, tá? Então, a gente fica perdendo tempo, assim, se a gente considerar a perda excessiva mesmo, esquece dessa perda, vamos avaliar as outras perdas. Essa semana mesmo eu avaliei um trabalho e vários outros trabalhos de balanço de fluidos, e eu percebi que acho que todos os trabalhos, nenhuma considerou perdas insensíveis quando avaliando o balanço de fluidos ou fluido acumulado. Então, o importante é avaliar mesmo essas variáveis de perfusão, pressão venosa central, o que está entrando, o que está saindo, do que ficar, talvez, preocupado. Não sei se alguém discorda disso, pode... Suzy, parabéns aí pela apresentação. Até para dar um contexto para os nossos residentes, nós estamos discutindo hoje um assunto que se discute desde os anos 80. Então, muita água já passou por debaixo da ponte. E a provocação para a Suzy hoje era exatamente para ela falar sobre a otimização hemodinâmica em situações em que você tem limitação de recursos. Só não pode esquecer todo mundo que o gold standard da otimização perioperatória continua sendo com algum método que meça o débito cardíaco, seja invasivo ou não invasivo. E a questão do lactato também, ele continua sendo muito útil para nós para dizer que tem algo errado. Ele só não é bom como meta de reanimação, por conta dessa demora dele de se alterar. Então, é importante. Agora, Suzy, eu queria te fazer uma primeira pergunta. Quando a gente fala das alternativas sem medida de débito para otimização, é claro que a gente pensa nos países de baixo recurso, mas você mesmo mostrou para a gente aí um monte de trabalho em países desenvolvidos, né, que também usam essas alternativas. Você acha que, de alguma forma, isso também pode contribuir
para uma maior aderência para a estratégia de reanimação no período perioperatório, que é uma coisa que a gente, desde sempre, vê que, a despeito das evidências, há uma dificuldade para isso ser trasladado dos estudos para a prática diária. Você diz utilizar esses parâmetros? Isso, utilizar os parâmetros não derivados de débito cardíaco, se isso, de alguma forma, a tua impressão é que tem contribuído para aumentar a aderência? Olha, eu posso te falar, inclusive, da experiência aqui do nosso hospital. Depois que a gente fez aquele estudo controle histórico, antes e depois, em que o pessoal colocou na prática deles, da beira do leito, aqueles objetivos, PAM acima de 60, CO2 gap, olha o CO2 gap, olha o delta PP. Isso se tornou praticamente uma prática corrente deles, eu tenho impressão, porque a gente observa uma preocupação dos anestesiologistas já em passar esses detalhes que antes não existiam. Eles não se importavam com essas variáveis. Então, eu não tenho dúvida, né? Agora, por que você falou muito bem aí, eu não sei se eu deixei claro no fim, que não tem dúvida que, principalmente cirurgias muito extensas, com muita instabilidade hemodinâmica, talvez o ideal é você ter um débito cardíaco na mão, é claro, se tem condição de ter isso, né? O que eu estou falando aqui é para aqueles locais ou para cirurgias que não tem necessidade de fazer um débito cardíaco. Pode ser até para ressuscitação numa enfermaria, num pós-operatório de, né, paciente que não está na UTI, ou está numa UTI de baixo recurso, que não tem, sei lá, são várias as... Mas, obviamente, isso não deveria, né? Para aqueles pacientes de mais alto risco, com maior risco de crise circulatória, instabilidade hemodinâmica, os hospitais deveriam avaliar esse... Eu acho que no futuro próximo, né, cada vez mais se tem monitores menos invasivos e mais fáceis. Não podemos esquecer que o que conta hoje no hospital é a rapidez, né? O anestesista tem que entrar e fazer uma cirurgia atrás da outra, e aí quando você fala em colocar mais um fator ali de monitorização, começar a monitorização, anotar, e aí é complicado. A gente entende que as demandas de rapidez, de entrega de sala, etc., é tudo muito rápido e acaba que... E, além de tudo, também vocês três aí, que são pessoas super envolvidas na educação no Brasil todo, em termos de monitorização hemodinâmica, também podem dar opinião sobre isso. Como é difícil, há quantos anos vocês vêm falando, né? E não é tão fácil assim você chegar a implementar. Enquanto a gente espera as perguntas da assistência, Fernando, você quer fazer alguma questão? Comentário, Fernando. Você é meu guru, você faz comentário, não faz pergunta. Então tá, Suzy. É uma pergunta-comentário, um comentário-pergunta, escolha. Eu acho que essa questão do lactato é uma coisa que eu sempre comento assim na UTI, que o lactato ele dá um retrato do passado recente. E que quando a gente precisa de uma informação aguda, é a saturação venosa, que ele te dá uma ideia aguda. Então, eu penso assim que num lugar onde eu não tenho uma monitorização mais avançada, mas se eu disponho, né, de uma linha arterial e um catéter venoso central, eu posso fazer toda essa avaliação direta da perfusão e indireta da hemodinâmica, avaliando de alguma forma o consumo, inclusive com o uso da saturação venosa e o fluxo através do gap veno-arterial, né? Eu acho que esses dois pontos assim que tu abordaste nesse sentido, eles são muito, eu acho assim que são muito precisos. Eu tenho uma bronca com a fluido-responsividade, porque eu acho que no estudo do Michar, o original, ele pegou pacientes sépticos, onde o problema principal é na periferia. E tem um estudo anterior daquele anestesista israelense que ele fez um experimento em cães, né, primeiro provocando vasodilatação com nitroprusiato e depois estaminando os cães, não é? Como é que é o nome dele? Tu sabe quem é?
O israelense lá, é com P o sobrenome dele. O Perel, Perel. Azariel Perel. Azariel Perel. E aí ele mostrou que isso é mais efetivo, a fluido-responsividade, para avaliar em relação à avaliação do volume sistólico, quando tu tem uma perda absoluta, não é, do intravascular. É por isso que eu acho que no perioperatório é ótimo, não é? A questão toda é que também a gente precisa criar uma condição, digamos, tu falasse, né, do volume corrente mais baixo, estratégia protetora que tem se preconizado, né, nesses doentes, mas eu crio um ambiente artificial e depois eu volto, né, para o manejo usual, digamos assim, e eu não sei até que ponto se perde alguma coisa. Eu sei que os estudos mostram resultados, né, muito bons, mas eu te digo assim que, em função desse estudo do Perel, eu fico com essa pulga atrás da orelha, sabe? Qual é a tua experiência, tu que estuda muito isso, Suzy? Assim, o que tu vê assim, no transe, na chegada, assim, na UTI? Qual é a tua opinião sobre isso? Você diz eu não entendi, ficou... Não, se tu pega um paciente séptico, que ele tem uma alteração, o cara vai para a cirurgia, né, ele vai estar com a resistência baixa, até pela própria inflamação, enfim. Usar a variação de volume sistólico, o delta PP... Entendi agora. Ó, isso é interessante na cirurgia, só para lembrar aí, antes de eu... Uma coisa que é uma coisa que eu esqueci de falar, não esqueça que no paciente anestesiado, o valor da saturação não deve ser aquele usual. Então, a gente tem que avaliar as tendências. Pacientes sedados, muito sedados na UTI ou anestesiados, a saturação, o metabolismo é menor, né? Então, a saturação venosa pode ser maior, a gente deve seguir a tendência. A segunda coisa é o seguinte: quando a gente... É interessante, eu acho que o que você falou tem a ver com a indução da anestesia. O que acontece quando se induz a anestesia? Vasodilatação. Vasodilatação, vasoplegia. Vasoplegia significa aumento súbito da capacitância venosa. Então, todo paciente pós-indução anestésica vai ficar fluido responsivo, né? Porque é uma baita ali hipovolemia relativa devido à vasodilatação. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque por isso, inclusive, que o vasopressor é bom nessa situação, né? Agora, essa situação da sepse faz a gente pensar muito também, e é uma coisa que até estudei bastante esses tempos, foi o efeito do vasopressor na capacitância venosa e também devolvendo o fluxo, né? Porque quando você usa o vasopressor, você vai usar menos fluido, ou seja, o seu VVS ele vai ficar menor, porque o paciente efetivamente precisa. Eu acho que é isso que você quer dizer. O paciente efetivamente vai precisar de menos volume durante a ressuscitação, uma vez que o vasopressor, fazendo vasoconstrição dos territórios venulares esplâncnicos, ele devolve para a circulação central, e tem um estudo que mostra isso, que calculou uma devolução de cerca de 1 litro de sangue, ou seja, de 1 litro de volemia. Então, teoricamente, quando eu estou usando um vasopressor durante a ressuscitação de um paciente em vasoplegia, eu tenho, precocemente, porque uma hora vai usar mesmo, mas eu digo aí, utilizando um vasodilatador precocemente, a gente vai precisar de menos fluido na ressuscitação. E agora tem vários estudos que mostraram isso mesmo. Se a gente for na literatura, tem uma sequência aí de alguns estudos que mostram realmente que durante a ressuscitação, o uso mais precoce do vasopressor tem levado a 2 desfechos. O primeiro é menos utilização de fluidos, o que é bom. E o segundo parece que está relacionado a melhores desfechos. Então, isso aí a gente tem visto em alguns estudos. Eu não sei se ficou claro o que eu falei. Para Suzy, só aproveitando esse gancho e fazendo um acréscimo, a despeito da necessidade de uma atenção especial
para qualquer variável de fluido responsividade dessas dinâmicas no paciente vasoplégico, que é o que vocês discutiram, a gente não pode esquecer que no período intraoperatório em paciente cirúrgico, a maioria dos estudos que usou essas variáveis, ela foi bastante útil e mostrando inclusive, impacto em desfechos, né? Se a gente lembrar, tem até o estudo do Marcel, lembra? Aqui no Brasil, foi um dos primeiros estudos que utilizou aí Delta-PP. Delta-PP em paciente cirúrgico. Então, eu acho que essa população do paciente cirúrgico no intraoperatório talvez seja o melhor cenário para a utilização dessas variáveis dinâmicas de fluido responsividade. Eu concordo, tanto que aquela meta-análise ali mostrou uma sequência de 14 estudos, todos indo na mesma direção, ou seja, não tem heterogeneidade nenhuma na meta-análise, e com uma redução de praticamente 50% de complicações no pós-operatório, simplesmente usando o delta-PP, né, em comparação ao não uso no intraoperatório. E tem uma outra coisa que tu abordaste, né, Suzy? Desculpa, Ciro. Nessa questão das drogas, né? Primeiro, tem um percentual grande de pacientes que vão para a cirurgia usando beta-bloqueador, não é? E tem duas drogas, assim, tem uma droga que é queridinha hoje, que é a dexmedetomidina, principalmente depois que caiu a patente, todo mundo quer usar. A dexmedetomidina, além, não é, de poder provocar hipotensão, ela segura a frequência cardíaca. Então, o paciente que está usando beta-block e recebe dexmedetomidina, ele tem uma chance muito grande de ter um prejuízo hemodinâmico, sem falar no propofol, que além da vasodilatação é miocárdio depressor. Então, se for um idoso, então, esse coitado aí está seriamente comprometido, porque ele não vai ter vasomotricidade, vai estar com a frequência fixa, não é? E aí ele vai ter um prejuízo hemodinâmico mais significativo. Acho que isso é uma coisa que precisa ser cuidada no perioperatório imediato, né? Não sei o que tu acha disso. Não, sem dúvida. Eu acho que o grande motivo da necessidade de otimização mecânica, é a reserva funcional dos pacientes que não têm reserva funcional. E é por isso que os pacientes de alto risco são aqueles que mais se beneficiam da terapêutica de otimização perioperatória em relação à mortalidade, né? A desfecho mortalidade. Ou seja, reserva funcional ruim está relacionada à necessidade de todo esse suporte intraoperatório com fluidos, vasopressor e inotrópico. Mas também não é só isso, porque, como você disse, na verdade, todos os anestésicos são cardiodepressores. Se a gente olhar lá, ou causa bradicardia, ou causa diminuição de contratilidade, também bloqueia o sistema nervoso autônomo, e aí tudo isso, sem dúvida nenhuma, imagina isso numa cirurgia de 4, 5, 6 horas, um paciente idoso, né? Ou então um paciente que tenha função pulmonar, ou função cardíaca, ou função renal previamente comprometida. Então, é claro que isso, muitos pacientes, tem um gráfico de um estudo nosso aqui, de um dos estudos de otimização hemodinâmica, o Fernando, que fala bem, que mostra bem isso, sabe? É um estudo que a gente comparou otimização hemodinâmica em pacientes de alto risco, somente com fluidos, e no outro que a gente comparou fluidos de dobutamina. Você tem um estudo de 2006, Suzy. Exatamente. E aí a gente estava num congresso em Recife, quando ele saiu a publicação, e tu me mostrasse na hora. Eu me lembro. A memória está melhor que a minha, viu? Não lembrava disso. Mas o que acontece? A oferta de oxigênio, ela melhora significativamente em quem está com dobutamina. E quem não está com dobutamina, só com fluido, esses pacientes, você não consegue otimizar esses pacientes só com fluido. E o que a gente observou, que era intolerância mesmo do miocárdio, porque esses pacientes tinham a pressão de oclusão de artéria pulmonar significativamente mais elevada do que os do grupo dobutamina, né? Sugerindo que era realmente a necessidade da dobutamina, a reserva cardíaca ruim, que levava a não tolerar somente fluidos na otimização intraoperatória, e eram cirurgias de mais de 3 horas, 4 horas,
e geralmente pacientes de alto risco, né? Então, isso mostra também que alguns pacientes precisam, muitos deles precisam de dobutamina no intraoperatório. A Talvez, figura se a gente não tiver o índice cardíaco, o CO2 gap, que é um marcador de fluxo, né? Ele pode aí fazer esse papel para aqueles locais que não têm a monitorização do débito cardíaco. Várias vezes em aulas eu já coloquei a figura desse teu estudo lado a lado com a figura do estudo do James Dean, não é? E nitidamente, né, ele só otimizou depois que o doente terminou a cirurgia. Então, é uma diferença assim gritante, né? Inclusive nos desfechos, obviamente, né? O Fernando, Ciro, nós temos aí várias lideranças acompanhando, a gente agradece, Eliana, Viviane, Rubens, por favor, fique à vontade para se manifestar, fazer algum comentário. Suzana, agora indo para o lado absolutamente oposto, a gente está falando aí de o que fazer quando você não tem tecnologia, mas você chamou bastante atenção para a importância do manejo da pressão arterial no intraoperatório. Isso está bem evidenciado do quanto esse manejo individualizado melhora desfecho. Mas eu tenho sentido que tem demorado a surgir evidências de que a agregação de monitores que predizem a hipotensão no intraoperatório tenha, de alguma forma, trazido algum acréscimo a isso, né? Não sei se você soube de alguém que tenha comentado algum estudo em curso, algum resultado de algum estudo mostrando isso, porque o racional é bacana de achar que se você tem um equipamento que vai te contar que o paciente vai ficar hipotenso, isso é muito bom. Mas até aqui a gente não teve evidência de que isso melhora desfecho. Ederlon, eu não vou lembrar com detalhe. Eu sei que tem um estudo pequeno, tá? Publicado com HPI, e parece que ele teve um desfecho avaliado bem soft, se não me engano, foi melhoria de lactato. Tá? Então, não teve... Esse estudo eu me lembro, ele foi... Os pacientes que foram otimizados com HPI, eles tinham um lactato, se não me engano, se eu não estou confundindo com outra metodologia, um lactato menor no pós-operatório em comparação aos pacientes sem controle. Então, o que eu me lembro é só, pode ser que eu já tenha mais algum, que já faz algum tempo que eu dei essa busca aí. Suzy, a gente tem acompanhado essa sua cruzada, por sei lá quantos anos a gente se conhece, e você pesquisa e divulga isso. E o que a gente nota é que talvez a gente não saiu ainda muito do que a gente estava há alguns anos atrás em termos de otimização. Você tem algum número novo em relação à adesão dessa prática no dia a dia dos anestesiologistas? Olha, Tudo que traga algum dado em relação a isso, não só no Brasil, mas internacionalmente? lá no último congresso, não sei se foi em Madrid ou em Paris, teve uma mesa que nós discutimos por que a adoção é ainda baixa. E que eu me lembro da discussão lá, que tinha um pessoal da Alemanha, tinha um pessoal de outros países, a maioria falou que continua baixa. E aí vem isso, né? e quando vai avaliar o porquê, vem sempre 3 coisas que vinham: custo, e uma coisa que eles falam é como se fosse, que eles falam, complexidade dos protocolos. É incrível como muita gente acha, ou seja, educação, então custo, educação, e eles acham que essa linguagem que a gente usa nos protocolos de otimização, ela não é acessível a todos. Talvez seja até por isso que agora, quando a gente faz esses protocolos mais simples, CO2 gap e lactato, ou CO2 gap SVO2, isso pegue mais rápido. Ederlon, você está com... Está mudo, Ederlon. Ederlon, você... Está mudo? Oh. Você está falando, Ederlon?
Deve ser dona... Os velhinhos. Delon, Fala, Gauchinho. a gente via tu falar, a Suzana falando contigo e tu não respondia. Que eu estava respondendo um telefonema aqui, por isso que eu estava... Bom. Bom. Era falta de atenção mesmo. Então, não era... falta de Mas eu deixei você na mão de 2 moderadores aí que não vão conseguir moderar, Suzy, não tem problema. Aí eu já vou voltar aqui de novo e participar dessa. Deixa eu só fazer uma moderação. pergunta para vocês 3, que são mestres em monitorização. Quando eu falei lá do CO2 expirado, parece uma coisa tão na mão lá, tão na mão, está dentro do centro cirúrgico, está dentro da UTI, o capnógrafo no paciente. Por que a gente não olha? Vocês olham? Não. Não, eu não sei se nós ficamos com uma percepção, até por conta das limitações do CO2 exalado em pacientes com inflamação no pulmão, etc., a gente ficou com uma pouca confiança. Mas é claro que o que interessa numa situação dessa é variação, né? Não interessa o valor em si, mas eu acho que é isso. Mas uma outra coisa que eu acho que está por trás disso, você tocou no assunto, é a questão da educação. A gente vê, nítido e claro de como cada ano que passa o conhecimento acerca de fisiologia cardiovascular e é fundamental para o entendimento disso tudo, ela diminui. Como o interesse diminui. E agora, aproveitando o Ciro aí, que é um entusiasta do ultrassom, eu acho que ele ele tem um monte de vantagens, mas uma grande desvantagem dele é ser um grande contribuinte para esse desinteresse do entendimento da fisiologia. Porque o ultrassom é você aprender a usar a técnica... Aí já está vendo. Não, Ciro. Eu acho que não. Eu acho que o ultrassom, porra, ele está... Ciro, de variação do diâmetro da cava, é diâmetro X ou Y. É tudo que todo mundo quer. Não, aí está sendo um mau uso também. Agora eu não vou moderar, né? Eu vou ser autocrático. Não vão brigar por isso. Né? O Ederlon falou que o ultrassom é o prato feito da monitorização hemodinâmica. É isso que tu quis dizer, né, Ederlon? Resumindo, é isso, Gauchinho. Eu gosto de dizer que você Mas é um cara que, além de ter uma boa memória, você consegue colocar as coisas de maneira bem objetiva. Couldn't be much more fun. Mas é concerto. Tá bonito. Não, So close, no matter how far. É missa? Eu acho que tem uma missa aí. Não, eu acho que eu acho que foi injustiça contra a ferramenta, porque o que está acontecendo é mau uso. Da mesma forma como se o ultrassom pode ser o prato cheio, porque é fácil de se obter, o mesmo fenômeno poderia acontecer com qualquer outro tipo de... Não, eu não estou dizendo isso, Ciro. Eu estou falando da questão de que cada vez eu vejo menos conhecimento acerca de fisiologia. A monitorização é uma coisa que diminuiu muito o interesse dentro da terapia intensiva e sempre foi uma coisa que caracterizou o especialista. Aí o ultrassom, ele aparece numa situação de que se você treina para usar a técnica, ele é muito mais fácil de você usar do que você interpretar os dados de um cateter arteriopulmonar, onde você tem que ter um entendimento muito maior de fisiologia. É só isso que eu estou querendo dizer. Não que não vá usar ultrassom. Eu só estou achando que talvez o problema não seja exclusivamente na ferramenta que apareceu nova, que facilita, que esse desinteresse já existia antes dela, entendeu? Eu não acho que... Olha isso, Suzano, que tu fosse interesse e desconhecimento... Essa palavra para esses caras. Talvez o ultrassom tenha acentuado, mas isso já existia.
É verdade, já existia e o meu X da questão é que talvez isso se acentua e me preocupa. E nós temos um papel importante de levar a educação e Sim. fazer com que as pessoas possam E ter o essa interesse por isso. Em todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo essa história, eu chamo do oráculo da cava agora, né? Virou o oráculo de Delfos, é a resposta para todos os dramas da humanidade. Você vai lá, pergunta para a cava e ela te responde. Eu sou É bem testemunha de assim, que né? você ressalta isso. Eu sou testemunha de que você ressalta isso. Melhorou agora, né, Fernando? O quê? Não, eu e Ciro agora estamos consensuados. Sim, não, sim, sim. Eu fico constrangido com a nossa convidada aí, essa. Até parece que fica constrangido. Suzy, você está sem áudio, Suzy. Eu acho que está no horário já da gente. Que já ficou íntimo demais essa reunião. Então, pessoal, é porque também hoje é A véspera. quarta-feira que vem, o que que é? Já vamos anunciar. Quarta-feira que vem é a retirada da ventilação mecânica, não é? Ah, é o Cassiano. Cassiano. Vou fazer a arte. Perfeito. Então tá, pessoal. Boa noite. Pessoal, muito bom, Suzy. Obrigado, Suzy. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, Suzy. Grande abraço. Tchau, Abraço, Rubinho. pessoal. Tchau. Tchau, tchau.